Nós já conversamos, inclusive, na reunião que antecede aqui a sessão, para tirar algumas dúvidas do conjunto dos vereadores que ainda não tinha se apropriado do projeto e do que significa a Procuradoria Especial na prática, no seu dia a dia. Eu acho que foi positivo, ainda que algumas dúvidas bastante pertinentes tenham aparecido. Eu acho que a gente dá um passo grande, acho que bastante importante aqui, quando a gente consegue criar esse consenso para poder aprovar o projeto. E eu estava pensando um pouco esses dias. Ontem eu vi uma notícia que me deixou bastante revoltada, bastante indignada, porque não é... Isso repercutiu bastante na semana passada, o comentário daquela repórter do SBT sobre aquele caso lá daquele jovem negro que tinha cometido alguns delitos. Ele foi amarrado nu a um poste no Rio de Janeiro. E a polêmica se deu aí porque a repórter defendeu, inclusive, a iniciativa daqueles que fizeram esse ato como uma questão de pessoas de bem, chamando-as de justiceiras. E nessa semana, depois desse caso, mais 2 aconteceram. E ontem, um cidadão, se eu não me engano, foi lá no Maranhão, um jovem também, negro, com problema mental. Ele é conhecido ali da região onde ele mora, com problema mental. Ele foi também amarrado a um poste nu no centro da cidade. Algumas pessoas, poucas pessoas, que pararam para tentar libertar, elas eram ainda agredidas por aqueles que o prenderam, mas, na grande maioria, as pessoas pararam e assistiram aquilo como um espetáculo. A USP publicou essa semana uma pesquisa de opinião que aponta que quase 75% das pessoas ouvidas aprovam a tortura como um meio legítimo de se obter informações. A revista Fórum, há cerca de 2 meses, ela fez uma matéria retratando alguns sites de notícia pelo Brasil que noticiavam crimes de estupro. E a revista ela fez uma discussão em cima dos comentários dos leitores sobre essas matérias. E, na grande maioria, os comentários eram no sentido de que a mulher mereceu, porque alguma coisa ela fez para provocar aquela situação, seja o horário que ela estava na rua sozinha, seja pela roupa que ela estava vestindo. E aí o que a gente percebe é que, de um lado, ao mesmo tempo em que a gente avança no sentido de se consolidar leis e de se criar instrumentos para poder garantir a dignidade humana, para poder proteger o direito dos cidadãos, a sua integridade, ao mesmo tempo, a sociedade parece, diante de situações desesperadoras ou difíceis, adotar cada vez mais um comportamento onde a barbárie, onde a justiça pela própria mão, acaba sendo uma alternativa que as pessoas consideram como legítimas. E acho que quando a gente coloca para discussão um projeto como esse aqui, é um sinal da nossa parte também, e acho que é importante que isso se reflita para fora, de que a gente valoriza o fortalecimento das instituições democráticas como uma forma de se combater as desigualdades, a exclusão e as diferenças. Não é adotando a justiça pela própria mão, não é adotando essa prática vingativa, onde cada um vai fazer aquilo que bem entender, que a gente vai conseguir avançar para viver numa sociedade melhor, mais fraterna, um pouco daquele conceito que o vereador Elias Chediek trabalhou aqui na sua apresentação. E isso está se dando de uma forma generalizada. Então, daqui a pouco, a mulher que trai o seu marido vai ser amarrada a um poste e todo mundo vai ficar do lado olhando porque acha que é legítimo, porque a honra dele foi ferida. Daqui a pouco, um jovem homossexual que externa a sua opção, que está junto com o seu companheiro, vai estar sendo amarrado em poste porque as pessoas de bem, os justiceiros, não pactuam com isso e acham que a família, a moral, os bons costumes vão estar sendo desmanteladas. O que a gente precisa, diante dessa situação, é de ter instituições fortes,
que trabalham com seriedade para poder garantir aquilo que a Constituição Federal, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos nós, que é a dignidade, que é o direito à integridade física. A Procuradoria aqui na Câmara Municipal, o nosso objetivo, nós não vamos salvar o mundo com esse projeto. O que a gente vai garantir é por meio de um trabalho sério, e aí, Thelma, deputada, fica aqui o nosso compromisso de se engajar de forma muito séria para que ela dê certo, para que seja mais um instrumento que vai cobrar das instituições que não estão funcionando, que elas funcionem corretamente. Porque todo mundo paga imposto, seja na sua declaração de imposto de renda, seja numa garrafinha de água que a gente compra na rua. E aí tem que funcionar. É esse o papel que a gente vai assumir aqui quando a gente cria a Procuradoria. E vai funcionar para a mulher, porque se funcionar para a mulher, vai refletir nos filhos, vai refletir na família, vai refletir na comunidade, porque tem pesquisa e mais pesquisa que já indica isso, né? Como é que é importante a figura da mulher na estrutura familiar. O ano passado, um trabalho que foi liderado pela senadora Ana Rita, que traçou aquele diagnóstico um pouco da violência, da situação da mulher no Brasil. Ali ficou claro, os crimes contra a mulher estão aumentando. A gente não consegue dimensionar isso de uma forma muito efetiva, porque esse controle, essa coleta de dados é muito recente no Brasil ainda. A gente não tem dado confiável de 15 anos, 20 anos atrás. Mas do que a gente tem mais de recentemente, está aumentando. O crime de estupro aumentou quase 30% em todo o Brasil, e aqui em Araraquara não foi diferente. Ou seja, a gente avança de um lado, mas a sociedade precisa que as instituições funcionem de maneira correta, porque se deixar para que cada um tome a atitude que bem entender, a gente vai voltar a viver numa situação de pura barbárie, onde todo mundo acha legítimo, né, que aquele que foi agredido ou que foi vilipendiado resolva o assunto com as suas próprias mãos. É evidente que se eu sofrer uma agressão, um familiar meu, eu presenciar, na raiva, quando a gente está com sangue quente, a gente vai reagir, porque isso é da nossa natureza. Dificilmente aquele que topa o tapa na cara e dá a outra face, porque isso para a gente é muito difícil, né? Precisa ter uma grandeza espiritual muito grande para conseguir, para servir e para não responder. Agora, não é assim que a gente... não é por isso que a gente vai achar natural que as pessoas acabem agindo por conta própria, impunemente, e a revelia das instituições. Olha, quando não funciona, eu vou resolver eu. Eu entendo que são situações gravíssimas, mas a gente precisa aprimorar e fortalecer. A gente que acredita na democracia, que defende isso, precisa se empenhar para poder fortalecer essa perspectiva, que as próprias pesquisas têm apontado por aí, é um comportamento que está crescendo e se espalhando pelo Brasil, de achar comum, olha, se aquilo não funciona, vou eu resolver da minha conta. E a mulher que, historicamente, sofre a violência por ser diferente do homem, né? A gente, do ponto de vista físico, biológico, a gente é diferente, do ponto de vista da força, a gente perde. As mulheres, nessa lógica, obviamente, tem que ficar muito mais atentas, porque nós somos as vítimas e a tendência é que esse cenário, do ponto de vista da mulher, se agrave. Então, eu fico muito feliz de hoje a gente conseguir construir esse consenso. Quero fazer um agradecimento especial ao presidente João Farias. Nós, da bancada do PT, isso é público, nós não o apoiamos a proposta do grupo que o elegeu presidente dessa casa. Não havia perspectiva de trabalhar esse projeto da Procuradoria no plano de trabalho da legislatura da atual mesa e da sua presidência, mas o senhor foi muito aberto, foi bastante receptivo, compreendeu a proposta, nos ajudou a amadurecer, foi muito solícito, e eu acho que isso precisa ser reconhecido, a grandeza do seu gesto, de não se apequenar nesse tipo de disputa. O senhor, eu acho que foi de uma grandeza muito grande, então fica aqui o nosso reconhecimento. O meu agradecimento especial também à comissão da OAB da Mulher Advogada,
da Carla, que está aqui, da Ana, a Lourdinha, a Ana Paula, um grupo também bastante participativo, em especial a deputada Thelma de Souza, que nos deu todo o suporte, toda a orientação, foram super pacientes, vieram para cá, a gente foi para lá, para que a gente pudesse chegar ao momento de aprovação desse projeto, que me deixa muito feliz. Então, obrigada a todos vocês, e que a cidade de Araraquara possa colher os frutos do nosso trabalho. Obrigada.